A gente fica até às 21, é isso? Isso. Estamos ao vivo agora na página da Casa de João Irmão Francisco. Vamos aguardar aqui alguns instantes enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o vídeo, né? Boa noite a todos que já estão nos assistindo. Nós estamos ao vivo na página da Casa de João Irmão Francisco para dar início a mais uma atividade de transmissão aqui pelo online. É importante a gente sempre falar que durante esse período de isolamento social, nós optamos por manter a atividade através da internet, buscando que o grupo permanecesse ainda unido, né, ligado a essas discussões, e uma forma também da gente chegar às pessoas que estavam passando por um processo de isolamento, que não tinham como sair de suas casas, e foi uma experiência bastante rica para a gente, esse período que nós passamos com essas atividades, né? Em algumas cidades, as atividades estão começando a voltar, né? Algumas pessoas já estão trabalhando normalmente, algumas categorias ainda aguardam a liberação para o retorno, mas é um processo já de retomada, né? Alguns locais do país, a gente sabe que passam ainda por um processo mais intenso da pandemia e demanda de todos nós, inclusive das áreas onde já há essa observação dessa redução de casos, demanda ainda da gente a preocupação, né, e a manutenção da nossa atenção com os procedimentos de higiene e de segurança, né? Então, antes de passar a palavra para o nosso convidado da noite, nosso querido professor Corrêa, hoje ele vai discorrer um pouco sobre a vida desse grande divulgador do cristianismo, que foi Paulo, né, fazendo essa jornada aí de Saulo a Paulo. Então, é com muita satisfação que a gente recebe mais uma vez Corrêa aqui conosco, tá? Agradecer a sua disponibilidade em atender os nossos convites, a sua presteza com relação à Casa de João Irmão Francisco. E antes da gente passar a palavra para o Corrêa, eu convido a todos para nos unirmos em prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, rogando a ele as permissões necessárias para o início das atividades, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, rogando a ele o amparo dos bons espíritos, que estão sempre ao nosso lado, para nos ajudar, nos intuir, que sejamos capazes de sintonizar com esses irmãos, facilitando assim essa ajuda, fortalecendo em nós a capacidade de absorção desses conhecimentos aqui compartilhados e permitindo que sejamos capazes de transformar conhecimento em moral, em evolução moral, mudando as nossas atitudes, a nossa forma de pensar e de agir.
Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Dando boas-vindas aqui às pessoas que já estão deixando seus comentários. Fiquem à vontade para comentar ao longo da fala do professor Corrêa. Eventualmente eu vou colocar algum comentário para ele discorrer, ou no final também a gente vai ter um momento ainda de troca de informações, onde vocês todos podem e devem participar. Então, fiquem todos à vontade. Então, boa noite, Gorete, boa noite, Robson, boa noite, Zuleide, boa noite, Selma, e todos aqueles que já estão nos assistindo. Corrêa, mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela presença. A casa é sua. Fique à vontade. Bom, eu que agradeço, né? Mais uma vez estar aqui, em poder contribuir de alguma forma para que o nosso conhecimento seja um pouco mais somado a esse tipo de experiência que é muito interessante, estudarmos sobre a doutrina cristã. Então, de Saulo a Paulo, evidentemente que nós vamos passar por longos caminhos até chegarmos dentro de um pensamento coerente sobre essa temática, certo? Então, eu não poderia falar de Paulo sem antes falar do bojo cultural, histórico e, por que não dizer, filosófico, em que está embasada a vida do nosso querido apóstolo Paulo. A gente vai remontar os tempos antigos, tá certo? Desde a fabricação, digamos assim, da formatação da maior corte de apelação judaica, que nós chamamos de Sinédrio, onde essa escola, ou as escolas que participavam deste Sinédrio, sempre tiveram um cunho muito importante de doutrina, de lei mosaica, tá certo? Atribuída a vários rabinos da época anterior a Jesus, da época de Jesus ou posterior a Jesus. O Sinédrio, como eu falei para vocês, essa maior corte de apelação na cultura judaica, era porque era o último momento, a última escala de julgamento, né, a partir das leis que uma pessoa poderia aderir dentro da conjuntura judaica. Nós tínhamos, por exemplo, algumas escolas importantes, como a escola de Hillel, a escola de Shammá, e posteriormente vamos falar um pouco sobre a escola de Gamaliel, até para a gente entender o pano de fundo da vida historiográfica e filosófica e religiosa do apóstolo Paulo. Tanto Hillel como Shammá, eles trabalhavam mais essa escola rabínica com a questão metodológica da educação, os olhares mais fiéis dos rabinos da época. A gente vê, por exemplo, que Hillel notava-se pela cultura com que ele ensinava as pessoas em relação ao amor. E segundo os próprios rabinos, essa questão de Jesus ter estudado, quando a gente diz que Jesus estudou na escola rabínica de Hillel, não quer dizer que ele se matriculou numa escola para aprender o Aleph Beit, né, que é o alfabeto hebraico, né? Não, nada disso. Ele tinha uma cultura já trazida da sua evolução espiritual, mas ele conseguiu fazer com que a sua humildade tivesse esse grande parâmetro espiritual, e por sua humildade ele voltou-se para a escola de Hillel, também para, principalmente, ensinar aos alunos que estavam ali, aos próprios rabinos, como alguns textos do Novo Testamento relatam Jesus ainda criança, adentrando nos templos e nas sinagogas e abrindo os pergaminhos, os rolos dos profetas e lendo ali para que entendessem que aquelas profecias estavam se cumprindo no meio deles. Então, Hillel
onde Jesus teria estudado, né, e ajudado muitos rabinos a entender essa questão, trabalhava muito a questão da humildade e da tolerância. Já a segunda principal escola, que era a escola de Shammai tinha principal ponto pedagógico e educacional, rigoroso, sim, ele é nas questões morais e religiosas. Então, veja que a escola de Hillel trabalhava muito mais a questão puramente dita sobre o amor, sobre a caridade. Já a escola de Shammai é uma escola mais rigorosa, trabalhava muito a questão da moralidade e dentro da religiosidade judaica. Mas Hillel foi o primeiro dos autores das traduções da lei, que nós chamamos de Mishnah, e estabeleceu o princípio do amor fraternal ou do amor paternal em relação às famílias judaicas que estavam ali. O trabalho dos autores da Mishnah, como Hillel era simplesmente para trabalhar essa questão da condição principal para que as pessoas admitissem e levassem em consideração que precisavam cumprir a Torá, a lei de Moisés, os 5 livros da lei de Moisés, né? Que são Bereshit, o Shemot, o Vaikra, Bemidbar e Devarim. São os 5 livros da lei de Moisés ou da Torá. Então, depois de tudo isso, apareceu a escola de Gamaliel. E é esse pano de fundo que eu queria que vocês entendessem. Então, nós passamos pela escola de Hillel, a escola de Shammai, e chegamos agora na escola do grande Gamaliel, inclusive foi um dos maiores mentores, diria eu, espirituais da vida do apóstolo Paulo. Então, Gamaliel, o nome dele era Gamaliel ben Shimon. Ele era filho de Shimon, o piedoso, e neto do rabino Hillel, daquela escola que nós acabamos de falar. Então, Gamaliel teve 2 filhos, era o Shimon ben Gamaliel, e uma filha casada com um sacerdote chamado Shimon ben Nataniah. O Gamaliel foi o doutor da lei, era um dos principais rabinos da escola judaica, foi o primeiro nazi a receber o nome de Rabban, também muito parecido com Raboni, que é aquele adjetivo que Maria Madalena chamou a Jesus, inclusive só tem isso uma única vez nos 27 livros do Novo Testamento. Maria Madalena chamando Jesus de Raboni, que no hebraico seria mestre da alma, tá? Nosso mestre. Então, de acordo com as tradições cristãs orientais, época dos patriarcas, principalmente de Constantinopla, a gente pode perceber isso de Fócio, no século IV depois de Cristo. Ele foi, segundo esse historiador, o Gamaliel teria sido batizado no momento em que João e Pedro foram também batizados. Então, segundo essa escola rabínica, o próprio Gamaliel foi batizado e adentrou na questão do cristianismo, a partir do batismo, né? E Gamaliel, como a maioria dos grandes rabinos, era fariseu desde o seu início na vida judaica, assim como o apóstolo Paulo, que nós vamos já acabar de falar com ele. Então, o farisaísmo, que estava dentro da própria religião judaica, ele recebia esse nome da palavra hebraica prushim, que significa perache, ou seja, separação. Eles eram sucessores de um camarada chamado Racidian, daí a palavra prushim, separação, né? Então, quando sempre se falava dos prushins, se entendia dos fariseus. Era o Hassidian, era piedoso, fazia parte de um partido na época do Antíoco Epífanes. Esse Antíoco Epífanes foi uma pessoa que rebelou-se contra a igreja, foi um imperador que mandou matar muitos cristãos, né? Ele inclusive, chamava a Jesus pelas piores palavras possíveis, inclusive no momento da sua desencarnação, podemos dizer assim, no momento que ele estava morrendo, muitos dos seus escravos, dos seus servos, não entravam, morriam, mas não queriam adentrar no espaço físico onde ele estava deitado, mas não entravam lá porque ele estava
simplesmente podre, as suas carnes, segundo os historiadores, ele estava no processo de putrefação diante de um problema de saúde que ele teve tão grande, e os seus escravos achavam melhor morrer do que entrar lá. E no momento da sua morte, do seu desencarne, ele teria gritado em voz muito alta: vencestes, ó Galileu. Então, dessa época, nós tínhamos os judeus devotos da Torá, que foi, inclusive, partícipe do 2º século antes de Cristo. Eles criaram, então, a partir do farisaísmo, uma lei oral, era passada de pai para filho, de geração em geração. Depois que a sinagoga se estabeleceu, né, em Jerusalém mesmo, depois de ter passado Jerusalém e a Palestina por diversas guerras, o templo foi destruído na época de Nabucodonosor, aí foi aprisionado depois pelos persas, né, Ciro e etc., chegando ao Império Romano. Aí os fariseus foram se fazendo realmente a sua constituição religiosa, baseado no judaísmo, mas sempre com o pé um pouco a mais afastado das questões religiosas, porque eles se achavam muito mais superiores que os demais grupos religiosos, por exemplo, com os grupos dos saduceus, dos zelotes, né, e outros mais grupos que estavam ali correlacionados com a cultura judaica. Para vocês terem uma ideia, o farisaísmo é tão sério do jeito que eles tinham por obrigação jejuar 107 vezes por ano, admitir que estava cumprindo todos os mandamentos da lei de Moisés, né? Todos aqueles regulamentos do livro de Levítico, Deuteronômio, Êxodo e etc., e mais os 336 outros mandamentos que futuramente seriam acoplados a Maimônides, com 613 mandamentos de Maimônides, né? E todo esse escopo do farisaísmo, em todo esse momento, essa historicidade, esse pano de fundo, né? Foi aí que se criou o apóstolo Paulo, ou, como nós conhecemos dentro da história, como Shaul ben Hillel. O Shaul ben Hillel era o nome de batismo, digamos assim, né? De berço, de batismo não, de berço. Eu costumo entender a vida do apóstolo Paulo a partir de 2 capítulos principais do Novo Testamento. O primeiro livro é o livro de Praxis ton Apóstolo, que no grego significa Atos ou Prática dos Apóstolos, capítulo 9, que é aquele momento em que Paulo encontra-se com Jesus no caminho de Damasco. Aí essa mesma história ele vai contar para o rei, lá no capítulo 22 do mesmo livro. Mas tem um outro capítulo também que me chama muita atenção, daqui a pouco a gente pode discorrer sobre ele, que é o capítulo 11 da 2ª epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele vai delimitar, vai explicar nitidamente, né, paulatinamente, digamos assim, todo o sofrimento que ele passou em razão de se tornar um cristão, um seguidor do Cristo, um seguidor do caminho, como eles falavam. Então, o Shaul ben Hillel, ele era filho, na verdade, de Hillel ben Boruch. É claro que essas especificações, essas orientações, não estão no Novo Testamento, né? A gente tira dos resgates que nós fazemos da tradução e da tradição de muitos textos em hebraico que nós temos feito ao longo dos anos. Ele era filho de Hillel ben Boruch e de Débora Bacheboa, era a sua mãe. Ele tinha 2 irmãs, uma chamava-se Séfora Bacheboa e a outra chamava-se Salomé Bacheboa. Ele teve um filho chamado Enoque ben Shaul, porque o Shaul ben Hillel, que era o apóstolo Paulo, ele casou com uma ex-escrava chamada Dacil Centurion e teve esse filho, que evidentemente teve o nome, né, dele, é o Enoque ben Shaul. E algumas particularidades, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, capítulo 23, vai falar que ele tinha uma irmã e tinha sobrinho. É uma das principais partes do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, que fala a respeito da família dele, né? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, e Atos 21, versículo 35, ele se definia como judeu, né? Ele dizia que era judeu, de pai, era de mãe, mas também
nunca deixou de admitir que era um fariseu, de pai e de mãe, seguindo a cultura farisaica. E é interessante que, quando você observa que Jesus, né, por exemplo, no capítulo 23, perdão, do Evangelho de Mateus, onde Jesus vai falar muito a questão de malditos aqueles que são que pregam uma coisa, mas não vivem, né, como os fariseus, chamam de raça de víboras, assim como João Batista falava já para eles, né? E capítulo 23, Jesus condena basicamente a questão hipócrita da religião farisaica na época. E é interessante que depois Jesus escolhe, no caminho de Damasco, um cara que era muito zeloso dentro do farisaísmo, que foi o apóstolo Paulo. Atos 21, 35. Ele foi decapitado em Roma, na época de Nero, no ano 68 depois de Cristo, depois daquela grande perseguição que Nero fez aos cristãos, né? Ele foi decapitado na época. Ele era descendente de judeu, levado, então, para a Cilícia, como escravo, ele e a sua família, tá? Por isso que ele diz que era da Cilícia, como escravo na época de Pompeu, na Síria. Isso por volta do ano 65 a 62 a.C. Toda a família dele foi levada em relação para a escravidão na Cilícia a partir do ano 65 a 62 a.C. Ele recebeu essa cidadania romana a partir, segundo a história, do avô dele e do pai dele, tá? Que construíram essa cidadania a partir de dinheiro, né, de doações, de valores que eles tinham acumulado durante o período, e essa cidadania passou então para ele. Então ele era cidadão romano e era cidadão também judeu. Tinha essa capacidade de se falar que era tinha duas cidadanias, romana e uma judaica. Daí Paulo ter tido essa sensibilidade, né? Essa facilidade, digamos assim, de ter noção do que era o hebraico, claro que era judeu, o latim, que era falado em Roma, e também do grego, porque o grego era a língua digamos assim, da sabedoria, né? Da filosofia da época, e ele tinha essa facilidade também de conhecer. Ele diz, então, em Atos capítulo 23, versículo 6, ó, sou fariseu, filho de fariseus. Então ele admitia ser judeu também, né, de nascimento, e fariseu. Então ele tinha esse orgulho do farisaísmo. Ele tinha esse zelo escrito nos seus olhos, na sua identidade enquanto ser humano, enquanto cidadão. Ele fazia questão de trabalhar essa maneira de se estender-se na sua religiosidade. Porque os fariseus, como eu acabei de falar, eram muito zelosos nos preceitos da lei e Paulo não podia ser diferente, né? Então, os fariseus, eles detinham uma interpretação particular da lei de Moisés, eles detinham uma instrução particular dos parâmetros que sustentavam a religião judaica, diferente dos demais, que nem mesmo os judeus o tinham. E eles faziam questão de ter essa ortodoxia, essa hermenêutica, essa homilia diferente dos demais judeus, né? Tanto é que os fariseus, em relação na questão da diferenciação dos demais grupos judaicos, eles criam muito bem e falavam muito bem a respeito da origem dos anjos, dos espíritos superiores, né? Que eles falavam dos 7 espíritos de Deus, a questão da ressurreição dos mortos, que lá no hebraico chama-se Gigo, né? Chamou, né? Que tem tudo a ver com a questão da reencarnação, muito embora, quando a gente diz que o judaísmo acredita na reencarnação, mas é óbvio que eles não têm esse nome de reencarnação, né? Isso é uma coisa que foi portuguesada para nós, mas eles acreditavam sim nos portais da imortalidade, nas rodas da alma, como nós vemos no livro de Zohar, dos Refidins, quando a gente vê no Talmud judaico, o Talmud babilônico, o Talmud de Bavli. Então, eles têm essa noção, com certeza, da questão reencarnatória também, e Paulo tinha esse conhecimento. Eles eram dualistas
no que diz respeito à tradução rabínica. Os fariseus admitiam a existência, por exemplo, como eu falei, da espiritualidade, coisa que os saduceus não faziam. Então, estou trabalhando, por enquanto, na questão do contexto cultural, histórico, que vivia o apóstolo Paulo. Né? Viveu dentro dessa questão farisaica por toda a sua vida. Mas, no capítulo 9 do Praxis Tom Apóstolo, dos Atos dos Apóstolos, Paulo, então, tem uma terrível, digamos assim, a aproximação, um encontro com Cristo que o transformou, podemos dizer, da água para o vinho, o transformou de forma categórica, de maneira que aquele zeloso perseguidor dos cristãos, que tornou Estevão o primeiro mártir da história do cristianismo, né? Ele passou a ser de perseguidor a perseguido, como o próprio Atos dos Apóstolos vai nos referir de forma contundente. Então, ele passou por um processo que a igreja vai chamar de conversão, né? De metanoia, de retorno à própria questão espiritual que havia dentro dele. Evidentemente que haviam lacunas a serem preenchidas. E essa lacuna foi preenchida naquele momento, daquele encontro particular com Jesus no caminho de Damasco. E é interessante que muitas pessoas hoje se intitulam apóstolos, mas para ser apóstolo Christos, no grego, apóstolo de Cristo, você tinha que ter o quê? Contato, teve que ter contato com Cristo. Alguns não poderiam ser chamados de apóstolo. Por exemplo, Lucas. Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Mas Mateus, João, Pedro, André, Tiago, todos eles eram apóstolos porque tiveram contato com Cristo. Agora, Paulo foi cognominado apóstolo, por quê? Porque ele teve um encontro real com Cristo no caminho de Damasco. Então, a partir daquele momento, apareceu para Paulo, antes daquele momento, antes de Damasco, e agora, depois de Damasco também. Ele passou a fazer parte de um agrupamento que já estava se oficializando, a partir não só da mensagem dele, mas evidentemente que na época já havia muitas outras mensagens incrustadas de valores humanos, de que outros grandes discípulos de Hilel estavam também, como João Batista, estavam pregando, como os essênios, que estavam anunciando a volta do Messias, a vinda do precursor de João Batista e aquele negócio todo, né? E ele fazia parte, então, agora da seita que o judaísmo chamava seita do caminho, tá? E agora ele culminou na elaboração, nessa seita do caminho, intelectual, dessa elaboração intelectual complexa da teologia cristã. Ora, Paulo, ele tinha em suas mãos toda a liturgia, a literatura que cabiam aos fariseus. Ele tinha acesso a essa literatura. Depois que ele tem esse encontro real com Jesus, ele passa a ter agora outras fontes de informação, que não apenas aquelas, mas outras que falavam da questão messiânica do Cristo, né? Que era um pouco afora, porque até hoje o judaísmo mesmo não aceita o Cristo como Messias, né, como Messias, mas sim como um dos grandes profetas, como Ezequiel. Inclusive, o próprio Alcorão maometano tem em Jesus uma grande figura, né, um grande profeta. E, por exemplo, a Surata 29, que fala muito de Jesus, mas fala muito mais de Maria. A Surata 29, que é a Surata de Maria, lá no livro do Alcorão maometano, né, do Corão. Então, a partir desse momento, Paulo começa a desenvolver uma estrutura para se fazer depois todo o bojo teológico no qual o cristianismo iria ser implantado, alicerçado, que seria o cristianismo. Paulo, evidentemente, foi a maior voz e o maior testemunho que se podia ter a respeito do cristianismo. Por quê? Porque foi a partir dele que as bases fundamentais do cristianismo puderam ser feitas, puderam ser realizadas.
Existe um documento que nós lemos atualmente, chamado o Documento de Damasco. Esse Documento de Damasco, ele vai falar exatamente dessa estrutura teológica que levou o apóstolo Paulo, né, Saul, ou Shaul ben Hilel, como nós vimos agora, a transformar-se na figura de Paulo, cujo nome significa pequeno. Lembrando que Shaul significa aquele que foi solicitado através de oração. Foi por isso que eu coloquei o nome do meu filho de Saulo, né? Eu achei muito bonito essa significação. Solicitado através de oração. Ou seja, alguém orou para que o Saulo viesse, né? Alguém pediu a Deus para que aquela figura, não somente cidadão romano ou judaica, mas um cidadão espiritual, porque se não fosse Paulo, hoje nós não teríamos essa constituição do Novo Testamento, né? Nós somos testemunhas dessa questão de que Paulo escreveu 13 cartas, e são documentos que viabilizam a estrutura fundamental do Novo Testamento, dos seus 27 livros. Porque é evidente, não somente os evangelhos, 4 evangelhos, mas as cartas de Paulo são importantes para a estrutura teológica que vingaria na eclésia, na igreja futura, que haveria de ser restabelecida ou estabelecida nos parâmetros judaicos, né? Muito embora a gente não acredite muito que o cristianismo tem alguma coisa a ver com o judaísmo, mas daqui a pouco a gente vai ver que não é muito bem assim. Há algumas estruturas sutis, né, de conformidade com a filosofia judaica, estão entrelaçados dentro da alma do cristianismo. Então, o documento de Damasco, é o documento 6, do ponto 18 a 20, ele vai falar exatamente do que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Deixa eu ler aqui para vocês. 2 Coríntios 3, 6, Paulo diz o seguinte, ó. Estou vendo aqui a Bíblia na tradução João Ferreira de Almeida. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, ou do novo acordo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse mesmo pensamento, ele está escrito no documento de Damasco, como eu acabei de falar, no capítulo 6, ponto 18 ao 20. Então, quando Paulo escreve essa página aqui, de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele está se direcionando realmente para o documento de Damasco. Ou seja, esse documento ele está preparando a estrutura principal, né, o corpo intelectual das cartas de Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas capítulo 2, versículo 16, a gente vai ver o seguinte: o que está escrito no documento chamado Florilegium, Colis 1, 6 e 7, Florilegium, capítulo 2, versículo 6, da Epístola de Paulo aos Gálatas. Ele vai falar exatamente sobre esse mesmo pensamento, né? Esse mesmo pensamento. Que capítulo 2, versículo 16, da Epístola aos Gálatas. Cadê o 16? Está aqui ele. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. O que está escrito aqui no Florilegium é exatamente o começo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então, há uma consonância entre esses documentos antigos, em que estavam relacionados com a religião farisaica, com os pressupostos de Hilel e depois de Gamaliel. Paulo estava simplesmente copiando aquele pensamento que já havia se estruturando com o escopo da história que iria depois receber o apóstolo Paulo. Então, havia um caminho que já estava sendo traçado, acredito eu, pela espiritualidade, a fim de receber o apóstolo em tempos remotos. Então, toda essa documentação
o documento de Damasco, o Florilegium, o rolo da guerra, capítulo 4, versículo 9, né? Não podemos dizer versículo, e a regra da comunidade. A regra da comunidade também era um documento existente na época. Ele copiou aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ele vai agora ovacionar, ele vai agora chamar a atenção de que naquele momento em que, como ele diz, os tempos estão completos, né? O fim dos tempos estão completos, ele vai dizer que a lei e os profetas iriam agora se manifestar, se cumprir na pessoa messiânica de Yeshua ben Yosef, na pessoa messiânica de Jesus. Ele estava dizendo isso, né? E em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, ele vai colaborar com um outro documento da época, chamado Rolo da Guerra, capítulo 4.9. Então, essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm. Já vi essa semana as pessoas perguntarem, alguns, né, que gostam também de estudar. De onde foi que Paulo tirou a ideia de se fazer um cristianismo, né, de estabelecer um determinado pensamento, e esse pensamento ser coerentemente ligado à pessoa messiânica de Cristo, né? Ele ter traçado um caminho deliberativo que apontava que todas as profecias estavam se cumprindo, né? do Hamashia, do Christos no grego, estava se cumprindo em Jesus. Como foi que ele deliberou? Como foi que ele criou? Ele criou exatamente a partir disso, a partir das ideias que já estavam sendo feitas dentro do judaísmo ou fora dele, como aconteceu nas escolas de Hillel, na escola de Shammah e agora na escola de Gamaliel, que ele estava abraçando dentro do farisaísmo, e depois de se encontrar com Jesus, né, houve uma determinada libertação da mente dele, e ele começou a entender que tudo agora se encaixava, que todas aquelas interrogações que ele tinha a respeito da vinda do Messias estavam se cumprindo agora na pessoa de Jesus, Yeshua ben Yosef, né? E em Gálatas capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer que a lei foi dada por anjos. Eu queria só falar aqui um pouquinho que dentro do judaísmo, a gente vê isso explícito e implícito na Torá. O próprio escritor Moshe, que escreveu tanto os 5 livros como o livro de Iov, no livro de Jó, ele dizendo que a lei foi dada pessoalmente por Deus lá no Monte Sinai, tá? Lá no Monte Sinai. Já Paulo, dentro de um mesmo pensamento, em falar-se que a lei foi dada por Deus, mas acrescenta, Gálatas capítulo 3, versículo 19, dizendo que a lei foi dada por anjos, por intermédio de Moisés, tá certo? Então ele abre uma lacuna aqui para vocês entenderem a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar essa pragmática cristã de Paulo, esse novo pensamento. Um dos pontos interessantes da doutrina paulina é essa. Aí, capítulo 3, versículo 19, né? Diz assim: logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então ele está falando aqui que a lei, ela foi dada lá no Monte Sinai, ela foi anunciada, foi dada, estabelecida a partir dos anjos, a partir dos mensageiros, a partir de espíritos superiores, naquele momento para a nação israelita. Então, esse ponto é um ponto culminante na história da vida de Shaul para Paulo, porque como Shaul, ele não ia pensar dessa maneira. Ele sabia que a lei havia sido dada por Moisés, né? Por Deus para Moisés de forma contundente. Foi Deus, pessoalmente, que deu o chamado Elohim, que nas escrituras aparece como Adonai, né? Que são as 4 consoantes do nome de Deus, Yod, Rei, Vav, Re, que não é pronunciado esse nome, enfim. Mas aí Paulo agora,
como Paulo, não mais como Shaul, ele entende que, vendo estas outras escrituras, que a lei foi dada por anjos a Moisés. E essa lei, os profetas repousaram na pessoa de Jesus. Eduardo Lino está perguntando, pode falar um pouco sobre a mediunidade de Paulo? Mas é claro, né? É claro que sim. E só terminar esse pensamento aqui para a gente não fugir. Mas lembre do novo Eduardo, dessa pergunta que é muito interessante. Então, esse pensamento, Paulo também tirou dentro do livro dos Jubileus, tá? O livro dos Jubileus. Mas a Torá diz que foi dado diretamente por Deus. E isso nós temos lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, do livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 19. E os judeus ainda hoje celebram esse presente que Deus deu aos homens, que é a lei, numa festa chamada festa de Sukkot. É como se fosse para nós hoje a festa de Pentecostes, tá certo? Só para lembrar desse mandamento que Deus deu a Moisés, lá no Monte Sinai. Então, esse é um dos pontos característicos da vida de Shaul. Então, veja que a presença e a crença, a convicção nas questões espiritualistas, na vida de Paulo, elas são totalmente fundadas nessa convicção que ele teve posterior, principalmente, ao encontro que ele teve com Jesus, né? Então, 42, né? São 8h42. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o que o nosso querido irmão Eduardo pediu para falar. Sim, vamos falar um pouco sobre a mediunidade na vida de Paulo. Paulo, a principal mediunidade de Paulo, como eu falei há pouco tempo, é como aquela do nosso grande amigo e irmão Allan Kardec. Ele foi preparado exatamente no tempo correto para trazer à humanidade uma mensagem cristocêntrica. Ou seja, o centro dessa mensagem é do próprio Cristo. Ele foi que nos ensinou, Paulo, a partir das suas mensagens, tirando a questão que de vez em quando a gente vê nas epístolas, um pouco do farisaísmo dele ainda, aquela coisa zelosa, mas sempre voltada para a questão cristocêntrica. Mas tirando tudo isso, ele abraçava, ensinava, nos dizia como trabalhar essa questão do retorno à pessoa de Deus a partir de Jesus, que ele chama o medianeiro de uma nova aliança. Quando ele traz essa nova aliança, ele está batendo de frente com a questão judaica, porque dentro da questão judaica, não podia ter uma nova aliança. A única aliança que os homens podiam ter com Deus era a aliança lá do Monte Sinai. Agora ele trazia uma aliança renovada no Calvário, no outro monte, no Monte da Caveira, a partir de um pelourinho da graça, a partir da morte de Jesus como sacrifício, como ele mesmo acreditava, vivo diante de Deus, como um momento em que ele se dava como exemplo, como diz os Espíritos na codificação, como o maior, melhor modelo e exemplo a ser tratado entre os homens, não tem outro maior do que o próprio Jesus. Então, Paulo tinha essa mediunidade. Desde que ele viu Jesus, né? Evidentemente que ele tinha essa mediunidade. Mas ele só pôde ver a Jesus, só pôde conversar com Jesus por conta dessa mediunidade ostensiva que ele tinha. Então, ele começou a mandar suas cartas em cada uma das cidades, onde ele escreveu para Corinto, para Roma, para os Efésios, para os Filipenses, os Tessalonicenses, o povo da Galácia. Ele trabalhou muito essa questão da mediunidade, onde, de forma categórica, ele anunciava, sim, a presença de uma inspiração divina que lhe foi dada a partir daquele encontro. Por exemplo, se você tomar a epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, aquela igreja, aquela eclésia, aquela congregação, né, passava por um momento muito difícil. A gente tem estudado no grupo Hermínio de Miranda as obras de Hermínio de Miranda, e uma delas fala a respeito disso, da dificuldade que aquela congregação, digamos assim, aquela eclésia tinha de tanto
tantas manifestações mediúnicas que haviam ali, que eles não sabiam o que fazer. Paulo disse, eu tenho que mandar uma carta, eu tenho que ir para lá, ajudar aquele povo, aquela comunidade a entender como trabalhar essa mediunidade. Aí você vê lá ele falando que umas pessoas tinham essa mediunidade ostensiva em falar outros idiomas, e queria falar muito, e se dedicava a isso, e falou, mas se não tem uma pessoa que interprete, é melhor que essa pessoa fique calada. Aí tinha uma pessoa que tinha muitas vidências, muitas visões, né? Então era uma comunidade, uma igreja, digamos assim, muito cheia das questões mediúnicas, né? Mas não tinha muita essa questão da perspicácia, de se entender o zelo daquela questão da organização enquanto comunidade. Paulo foi lá e assim o fez. As visões que ele teve quando ele foi para a ilha de Malta, né? Jesus aparecia para ele, conversou com ele diversas vezes. Nas prisões onde ele estava, Jesus aparecia também para ele para conversar. Anjos, né, os seres angelicais, que nós sabemos que são os espíritos que vinham conversar com ele, seus amigos, estão repletas, né, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, repleto desses testemunhos coerentes com a doutrina espírita. Por quê? Porque foi ele que nos trouxe a visão mais característica da pessoa de Cristo, e o Espiritismo, ele foi um dos precursores, podemos dizer assim, porque ele foi que trouxe essa mensagem de caridade, essa mensagem de amor, e os Espíritos apenas nos traduziram de forma mais coerente, de forma mais espontânea e sábia, as palavras de Jesus que Paulo as tinha falado, né? E, evidentemente, que toda essa bagagem espiritual, Paulo trazia dentro da sua evolução espiritual, que ele já vinha trazendo aí no seu escopo da sua mediunidade, da sua história enquanto ser espiritual, né? Então, desde as questões de Gamaliel, onde ele foi educado, passando depois do caminho de Damasco de Shaul para Paulo, agora ele já não era mais um fariseu muito zeloso, né? Aquela pessoa que podia fazer de tudo com a sua energização, com a sua energia de zelo pela criatura, pela feitura, digamos assim, do farisaísmo, mas agora era um Paulo, a significação de Paulo é pequeno, ele agora era pequeno, era uma pessoa que estava aprendendo, né? Tanto é que os irmãos das primeiras igrejas começaram a achar estranho, não aceitavam, ficavam com medo quando chegavam nas determinadas reuniões, saíam com medo pensando que eles estavam ali para curiar, né, alguma coisa, ou para entregar alguém, ou para matar, ou para mandar matar. Entretanto, Paulo havia se deixado passar por uma experiência que iria mudar a história da minha vida, a história da sua vida, que você está nos assistindo, está nos vendo, para sempre, porque foi ele que desanuviou para nós a verdadeira figura messiânica de Cristo, Jesus. Somente os espíritos superiores puderam traduzir isso de forma mais categórica, através da doutrina espírita. Isso eu fico muito feliz porque Allan Kardec o fez de forma cabal, de forma espontânea, de forma primorosa, né? E demonstrou de forma pedagógica o real sentido da palavra Cristo. Assim, também nós somos convidados, né, a nos inteirar um pouco mais dessa doutrina de amor, de paz, e entender que assim como Yeshua Ben Yosef, como Jesus, conseguiu transformar aquela pedra, né, que não era polida ainda, que era o apóstolo, que era Shaul Ben Hillel, e o transformou em um Paulo, né, em um apóstolo, em uma pessoa que depois iria se deixar decapitar por conta do amor que ele tinha pela pessoa de Jesus. Como eu falei para vocês, na segunda epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer todo o processo que o levou a entregar-se de forma espontânea, de forma humílima na pessoa de Jesus, todos os sofrimentos que ele passou em viagens, né? Naufragou diversas vezes, foi jogado dos muros de Jerusalém para baixo em um cesto para fugir da morte. Então, por fome, e fala até de falsos irmãos,
naufragou na ilha de Malta, levou diversas pisas, digamos assim, surras de vara, né, por conta dessa nova aceitação que ele havia estabelecido na sua vida. Aceitou participar da seita do caminho, né? Que Jesus era o caminho. E agora estava, assim, endereçado para nós hoje, e ele é um dos espíritos principais que trabalharam na codificação, né? no aparato da codificação espírita. A gente vê muitas cartas de Paulo na revista Espírita, e depois foram traduzidas para o Livro dos Espíritos, para o Livro dos Médiuns, né? E, consequentemente, hoje nós temos em mãos esse tesouro espetacular da pessoa de Paulo, que nós podemos enxergar na codificação, porque foi ele, a partir dele, que o cristianismo se fez. Se não fosse o apóstolo Paulo, nós não teríamos cristianismo hoje de jeito nenhum. Por mais que nós tivéssemos os evangelhos, mas nos faltaria a orientação suficiente para que a gente pudesse ter esse alicerce mais seguro das nossas convicções. Tá? São 20h51. Eu queria abrir para algumas perguntas, né? Se vocês assim o quisessem. Corrêa, eu vou fazer duas considerações para pedir a tua opinião. Tá? É uma coisa que a gente até já discutiu quando a gente conversa sobre essa questão da evolução intelectual e a evolução moral. Até que ponto tu atribui a evolução intelectual de Paulo, dado todo esse histórico dele, de um grande conhecedor das escrituras e tudo, até que ponto isso foi uma alavanca para a sua posterior evolução moral? Esse conhecimento que ele já trazia com ele foi mais do que um alicerce para esse encontro que ele teve com Jesus. Então, ele precisou passar por esse processo de maturação literária, digamos assim, intelectual, para depois ele entender que a missão dele havia sido completa a partir daquele momento que ele teve com Jesus. Porque somente depois daquele momento que ele teve com Jesus foi que ele foi entender o porquê de ele ter estudado tudo aquilo, né? De todo aquele processo que ele teve que passar aos pés de Gamaliel, aos pés dos fariseus, estudando diuturnamente a lei de Moisés, mais o farisaísmo. Então, aquele zelo profícuo que ele tinha com o judaísmo e com o farisaísmo, agora foi convertido de uma forma interpretativa a partir do momento que ele teve aquele encontro com Jesus. Então, ele teve uma hermenêutica espiritual, ele teve uma interpretação de que tudo aquilo que ele havia aprendido teve que passar por um determinado processo de maturação espiritual para que ele chegasse àquele momento e hoje nós tivéssemos esse conhecimento. Né? Ele tinha essa ideia, ele tinha essa consciência de que tinha que ter passado isso, claro, depois. Teve que ter passado por tudo aquilo, passou a ser um perseguidor, de ver toda aquela dificuldade que os cristãos primitivos tinham, para entender na própria pele que ele tinha que passar por aquilo. Aí ele começou a entender a questão da sua própria evolução enquanto cidadão, principalmente enquanto ser espiritual. Corrêa, até que ponto vamos dizer, esse uso corriqueiro do termo fariseu como sendo aquele usando as palavras que tem no Evangelho, aquele hipócrita, né, que prega uma coisa e faz outra, até que ponto esse entendimento meio desvirtuado do que é o farisaísmo prejudica a gente conhecer mais esse histórico do Saulo como um fariseu, né? Pois é. É interessante, essa pergunta foi muito bem colocada, porque realmente o farisaísmo ele passou a ter esse adjetivo, como é que eu posso dizer? Esse adjetivo ruim, né? Vou falar uma palavra agora. Essa simbologia de alguma coisa ruim. Por quê? Porque a grande parte dos fariseus, como eles tinham muito dinheiro, era uma religião que ostentava, né?
Você vê que na Bíblia o Jesus próprio diz que eles gostavam de saudar uns aos outros nas praças, queriam os mesmos lugares na sinagoga, né? Então, a maioria dos fariseus, eles eram racedrim, eles eram copistas da lei, eles eram escriturários, eles traduziam muito. Então, eles achavam, na mente de muitos deles, que eles tinham a primazia da religião. E, em se entendendo isso, eles queriam ser os primeiros em tudo. Eles não achavam, se achavam sempre melhor do que os outros, achavam que os outros estavam sempre à margem. Só que, claro, isso tem em todas as religiões, você pode saber mais do que eu isso. Então, dentro do próprio farisaísmo e do judaísmo, existiam muitas pessoas, assim como eles, zelosos pelo bem do judaísmo. É tão zeloso a ponto de mandar matar o camarada chamado Estevão, que se tornou o primeiro mártir, né? Então, ele precisou passar por toda essa experiência ostensiva, por todas essas dores, por todos esses percalços que a própria vocação, o próprio chamamento dele o fez para entender realmente qual era o seu principal papel na história que estava se escrevendo do cristianismo, né? E, Corrêa, quando a gente fala de Paulo, eu acho que é quase inevitável a gente não deixar de falar do livro Paulo Estevão, né? Na tua visão de historiador, historiador, não, desculpa, de estudioso dos textos bíblicos, desse resgate da história registrada nesses documentos, que poucos de nós temos acesso facilmente, qual é a tua visão de confrontar isso que você estuda com a história narrada no livro Paulo Estevão? Olha, eu fico. Até eu começo muito com você e com o Eduardo, porque a cada dia que passa, eu fico muito mais fã, se é que eu posso falar assim, né? Sou muito mais admirador do mundo espiritual e de Kardec. É a mesma coisa que você pegar o Novo Testamento e você dizer assim, olha, eu preciso entender o porquê disso ter acontecido. E aí a espiritualidade, dentro da sua sabedoria, vai resgatar aquele momento que ficou na dúvida, nas nossas dúvidas de estudiosos e pessoas que são voltadas para essa questão da vontade de se aprender, de se elevar espiritualmente, como um pontapé muito importante para a elucidação dessas grandes interrogações. A gente vai ver, na maioria desses livros que foram psicografados por Chico Xavier, uma pessoa de André Luiz, né, de Emmanuel, de outros muitos, que há uma coerência muito grande. Não tinha como por exemplo, Chico Xavier, ter na sua mente tudo aquilo que se passou na historicidade das vidas de Paulo e Estevão, a não ser que fosse pelo Novo Testamento. E o Novo Testamento não fala praticamente nada daquilo que ele psicografou, porque a gente sabe que foram os espíritos que assim o fizeram. Mas quando você pega os resgates de epístolas, né, antigas, né, que foram escritas em grego, depois traduzidas para o etíope, para o hebraico, aí você vai fazer a comparação entre elas, no hebraico e no grego, com os que foram psicografados, você vê que aquilo ali é uma coisa incrível, que não poderia ser passar pelo crivo de outra pessoa, a não ser a espiritualidade maior, os detalhes que são falados nesses livros psicografados, as personagens que fizeram parte, o enredo, a própria parte geográfica. Você vai lendo o livro Paulo Estevão e vai se delineando dentro de você todo aquele bojo histórico, né, geográfico e social que estava acontecendo ali, coisa que, por mais que você lê o Novo Testamento, por mais que você lê o Atos dos Apóstolos, você não vai conseguir se inteirar tanto desse assunto como se você estivesse lendo Paulo Estevão e outros mais livros que falam a respeito do trabalho da igreja primitiva, né? É muito importante. Inclusive, eu até aconselho, para quem nunca leu, leia a obra Paulo e Estevão. Fica faltando apenas o registro da Abigail, né? Que a gente ainda não encontra em outros materiais, né?
Ainda está difícil encontrar. Mas vamos encontrar, se Deus quiser. Mas, sem dúvida, é um livro fantástico, riquíssimo, como você falou, na história, na questão da imersão, né? Sim. De como a história está devidamente posicionada historicamente, geograficamente, né? Ipsis literis, né? Muito interessante. Correia, só nos resta te agradecer, meu irmão, mais uma vez, por estar aqui conosco, compartilhando esses conhecimentos muito ricos e bastante esclarecedores, né? Porque uma vez que a gente entende quem foi a figura de Paulo, né? Qual é a sua bagagem até chegar naquele momento da conversão, né? A gente passa a compreender melhor e absorver, inclusive, mais desses ensinamentos que ele deixou, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. E, para encerrar, eu te peço que tu faça a nossa prece final. Faço. Quero agradecer a todos, né, ao nosso querido irmão pelo convite, o irmão Felipe Rangel, e dizer que nós estamos também no canal do YouTube, né? Nós temos o canal do YouTube, temos um dos grupos Hermínio de Miranda, e peço também que vocês possam, se assim o quiserem, visitar a nossa página da Pintor Mediúnico José Corrêa, também vai ser muito bom. Vamos ter entrevistas lá, né? O nosso querido Eduardo também tem muitas entrevistas no canal dele, Hermínio de Miranda, e a gente tem sempre trabalhado em prol da divulgação dessa doutrina que é tão importante para a nossa vida, que nos resgatou da ignorância, que nos fez enxergar o mundo espiritual com uma nova perspectiva, com uma nova visão, com uma nova leitura de mundo, que nos fez entender de forma mais racional o que seria a fé e a própria pessoa de Jesus que nos foi ensinada. Querido Jesus, te agradecemos por esse momento em que nós nos debruçamos um pouco a respeito da vida desse grande apóstolo, chamado apóstolo dos gentios, apóstolo das nações, e te pedimos que essas lições possam ser para nós motivos de serem levadas a sério dentro da nossa historicidade. Possamos pôr em prática as lições tiradas dessa pessoa magnífica do apóstolo de Paulo. E que o nosso anjo de guarda, os nossos anjos que estão sempre nos direcionando, nos orientando, estejam sempre conosco nessa grande jornada em busca da nossa evolução. Abençoe-nos a todos que estamos aqui, assistindo e participando, e que estão, sim, ansiosos em poder colocar em prática a maior de todas as doutrinas já dirigidas à humanidade, que é a doutrina do amor. Nos abençoa, os nossos lares, nos ajuda a ficarmos curados, livres dessa pandemia que assola o nosso país, e nos ajuda a ajudar uns aos outros, a amar ao próximo, como o próprio Jesus nos ensinou. Fica conosco, e por isso e por mais coisas, ainda mais que o Senhor tem nos dado uma saúde, a nossa visão espiritual, as convicções, te agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Desejar a todos uma boa noite. Amanhã nós não temos transmissões, porque nós temos uma atividade interna de estudo do grupo, mas retornamos na quinta-feira, às 8 horas, com mais uma atividade aqui na página da Casa de João Irmão Francisco. Então, Correia e todos os demais, uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.